Naquela noite de janeiro de 2003, Antônio Ferreira cometeu o erro que mudaria o destino de dezenas de pessoas no sertão da Paraíba. Ele não sabia que, ao empurrar aquela porta de madeira apodrecida, estava libertando algo que deveria ter permanecido trancado para sempre. Antônio era conhecido na região como um homem destemido, daqueles que não acreditava em histórias de assombração. Aos 34 anos, já tinha visto de tudo naquelas terras secas, ou pelo menos era o que pensava. Trabalhava como vaqueiro em fazendas vizinhas e conhecia cada palmo daquele sertão como a palma da própria mão. Naquela noite, voltava tarde de uma festa em Aroeiras. Sua moto Honda CG vermelha, cortando a estrada de terra batida sob a luz fraca de uma lua minguante. Era quase meia-noite quando ele passou pelo sítio São José, abandonado há mais de 15 anos. O lugar tinha fama ruim. Diziam que o antigo dono, seu Damião, tinha desaparecido de forma misteriosa e, desde então, ninguém mais quis morar ali. O sítio ficava a uns 3 quilômetros da estrada principal, escondido entre juremas e mandacaros retorcidos que pareciam garras apontadas para o céu. Antônio diminuiu a velocidade ao ver uma luz fraca tremulando através das frestas do barraco principal. Aquilo não fazia sentido. Ninguém ia àquele lugar, principalmente à noite. Pensou que podiam ser invasores, ladrões procurando um esconderijo, ou talvez alguém precisando de ajuda. Contra todos os instintos que gritavam para ele seguir em frente, Antônio desligou o motor da moto e a encostou perto da cerca caída. O silêncio era absoluto. Nem os grilos cantavam. Até o vento tinha parado, como se a própria natureza prendesse a respiração. Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha, mas empurrou o sentimento para o fundo da mente. Ele não era homem de se acovardar. Caminhou devagar pelo terreiro coberto de mato seco que estalava sob suas botas. A luz que tinha visto da estrada não estava mais visível, mas agora ele percebia um cheiro estranho no ar. Não era o odor comum de um lugar abandonado, aquele fedor de mofo e madeira velha. Era algo diferente, mais denso, mais visceral. Cheirava a carne podre misturada com suor rançoso e algo que ele não conseguia identificar, algo selvagem e antigo. O barraco ficava a uns 20 metros, sua estrutura de pau a pique parcialmente desmoronada. A porta estava entreaberta, balançando levemente mesmo sem vento. Antônio chamou, sua voz soando estranhamente abafada na quietude da noite. "Tem alguém aí? Precisa de ajuda?" Nenhuma resposta. Apenas aquele silêncio pesado, opressor. Ele se aproximou mais, a mão instintivamente procurando a faca que carregava na cintura. O cheiro estava mais forte agora, quase insuportável, fazendo seus olhos lacrimejarem. Era como se algo tivesse morrido ali dentro há dias. Antônio empurrou a porta. As dobradiças enferrujadas gemeram, um som agudo que cortou a noite como um grito. O interior estava mergulhado em sombras profundas, mas a luz fraca da lua que entrava pelas telhas quebradas revelava contornos vagos. Móveis velhos cobertos de poeira, teias de aranha penduradas como mortalhas, manchas escuras no chão de terra batida. E então ele viu os ossos. Estavam espalhados pelo chão, alguns ainda com pedaços de carne ressecada agarrados. Costelas, fêmures, crânios, alguns humanos, outros de animais. Havia dezenas deles, talvez centenas, amontoados nos cantos, como se alguém tivesse feito aquele lugar de despensa macabra. Antônio sentiu a bile subir pela garganta, seus joelhos fraquejaram. Foi quando ele ouviu a respiração. Vinha do fundo do barraco, pesada, rouca, intercalada por um som molhado, como se algo estivesse mastigando. Antônio congelou. Cada fibra do seu corpo gritava para ele correr, mas seus pés pareciam cravados no chão. Ele forçou os olhos a se ajustarem à escuridão, tentando enxergar o que estava lá. E então a criatura se moveu. Primeiro foi só uma sombra mais densa que as outras, uma massa escura que se desdobrava das trevas. Mas então Antônio viu os olhos,
2 orbes amarelos brilhando na escuridão, refletindo a pouca luz disponível com um fulgor antinatural. Eram olhos enormes, do tamanho de punhos fechados, e carregavam uma inteligência terrível, uma fome que transcendia o instinto animal. A criatura levantou-se sobre as pernas traseiras, e Antônio percebeu a magnitude do horror que estava diante dele. Devia ter mais de 2,5 metros de altura. O corpo coberto por pelos negros e espessos que pareciam absorver a luz. Os ombros eram largos como os de um touro, os braços longos demais, terminando em mãos que eram uma mistura obscena de humano e animal, com dedos grossos armados de garras curvas do tamanho de facões. O focinho era alongado, repleto de dentes enormes e irregulares que se projetavam para fora da boca mesmo quando fechada. Saliva escorria em fios grossos, pingando no chão com um som úmido. O peito subia e descia rapidamente, músculos se contraindo sob a pelagem, e Antônio podia ver cicatrizes antigas rasgando a pele em padrões caóticos. Mas o pior eram as orelhas, pontudas, móveis, girando como radares para captar cada som. E naquele momento estavam voltadas diretamente para ele. A criatura deu um passo à frente e Antônio finalmente conseguiu se mover. Ele virou-se e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Atrás dele, ouviu um rugido que fez o ar vibrar. Um som que era simultaneamente um uivo de lobo e um grito humano distorcido pela dor e pela raiva. Era um som que não deveria existir, que desafiava as leis da natureza. Antônio atravessou a porta como uma bala, seus pulmões queimando, o coração martelando contra as costelas. Ele podia ouvir a criatura vindo atrás dele, as passadas pesadas fazendo o chão tremer. Cada pegada era um trovão que se aproximava, acompanhada por aquela respiração rouca e faminta. Ele alcançou a moto, suas mãos tremendo tanto que quase deixou a chave cair. Deu a partida uma vez, 2, e o motor não pegou. O pânico explodia em sua mente como fogo líquido. Ele podia sentir a criatura se aproximando, o cheiro putrefato ficando mais forte, tão forte que ele quase vomitou. Terceira tentativa. O motor rugiu, ganhando vida, e Antônio acelerou antes mesmo de tirar o pé do chão. A moto derrapou na terra solta, levantando uma nuvem de poeira, e então ganhou tração. Foi quando sentiu algo arranhar as costas de sua camisa. As garras da criatura tinham passado a centímetros de rasgar sua coluna. Antônio olhou pelo retrovisor e viu o lobisomem parado no meio do terreiro, iluminado pela luz vermelha da lanterna traseira da moto. A criatura estava sobre as 4 patas agora, a postura de um predador, e então abriu a boca e soltou outro daqueles uivos impossíveis que pareciam vir de outro mundo. O som perseguiu Antônio por toda a estrada, ecoando entre os morros secos, um lamento de fome e ódio que fez seu sangue gelar. Ele acelerou a moto ao máximo, as lágrimas correndo pelo rosto, não por tristeza, mas pelo vento cortante e pelo terror que ainda apertava seu peito como uma garra. Quando finalmente chegou em casa em Aroeiras, eram quase 2 da manhã. Sua esposa Maria acordou com o barulho da moto e veio até a porta. Ela gritou quando viu o estado do marido, o rosto branco como cal, os olhos arregalados e vidrados, o corpo tremendo violentamente. Antônio não conseguia falar. Só balançava a cabeça, murmurando coisas sem sentido sobre olhos amarelos e dentes. Maria o ajudou a entrar, preparou o chá de erva cidreira, mas ele não conseguia segurar a xícara sem derrubar. Passou a noite acordado, sentado na sala com todas as luzes acesas, a espingarda do sogro no colo, os olhos fixos na porta. Ele não contou a ninguém o que tinha visto naquela noite. Quem acreditaria? Diriam que era cachaça, que tinha fumado algo ruim, que estava inventando história. Então Antônio guardou aquilo para si, tentando convencer a si mesmo de que tinha sido um pesadelo, uma alucinação. Mas 3 dias depois, começaram os ataques. O primeiro foi o velho Sebastião, dono de um pequeno sítio a 5 quilômetros do São José.
Encontraram o que restava dele na manhã seguinte, espalhado pelo curral. Os bodes estavam mortos também. 16 animais destroçados, as gargantas arrancadas com uma violência brutal. Mas o que tinha acontecido com Sebastião era pior. Muito pior. O corpo tinha sido parcialmente devorado. Faltavam os braços arrancados do tronco. A barriga estava aberta, as vísceras espalhadas pelo chão de terra. Mas o rosto era o mais perturbador. Estava intacto, congelado em uma expressão de terror absoluto. Os olhos tão arregalados que pareciam prestes a saltar das órbitas, a boca aberta num grito silencioso. As marcas ao redor do corpo não deixavam dúvidas. Pegadas enormes, maiores que qualquer animal conhecido da região. Garras tinham rasgado as tábuas do curral como se fossem papel, e havia pelos, tufos de pelos negros e grossos presos nas farpas da cerca. O delegado de Aroeiras, seu Marcolino, tentou dizer que tinha sido uma onça, mas todo mundo sabia que não havia onças naquele pedaço do sertão há décadas, e mesmo que houvesse, nenhuma onça atacava assim. Aquilo tinha sido feito por algo muito maior, muito mais forte, muito mais cruel. Antônio soube na mesma manhã. Quando ouviu a notícia na praça, sentiu as pernas bambearem. Ele sabia o que tinha feito. Tinha aberto aquela porta, tinha perturbado o que estava trancado lá dentro. De alguma forma, tinha liberado aquilo. Uma semana depois, foi a vez de Dona Conceição e sua filha adolescente Joana. Moravam sozinhas numa casa isolada perto de Soledade. Os vizinhos só perceberam que algo estava errado quando as galinhas não pararam de cacarejar por 2 dias seguidos. Quando finalmente foram ver, encontraram a porta da frente arrancada das dobradiças, jogada a metros de distância. O interior da casa parecia um matadouro. Sangue cobria as paredes, o teto, os móveis. Dona Conceição tinha tentado se defender com uma enxada, a ferramenta ainda agarrada em suas mãos mortas. Não tinha adiantado nada. Joana tinha tentado se esconder no armário do quarto. Eles encontraram apenas a parte inferior do corpo dela. As pegadas estavam por toda parte. Na terra do quintal, no sangue dentro da casa, até nas paredes, como se a criatura tivesse andado pelo teto. E sempre havia aqueles pelos negros deixados para trás como uma assinatura macabra. O pânico se espalhou pelo sertão como fogo em palhada seca. As pessoas começaram a trancar portas e janelas ao anoitecer, coisa que nunca faziam antes. Os homens se organizaram em grupos armados, fazendo ronda pelas noites. As crianças não podiam mais brincar fora de casa depois do pôr do sol. Mas os ataques continuavam. A cada 5 ou 6 dias, outro corpo aparecia. Às vezes eram vaqueiros pegos sozinhos na caatinga. Outras vezes eram famílias inteiras, massacradas em suas próprias casas. A criatura não demonstrava padrão, não tinha território definido. Atacava em qualquer lugar, do nada, sempre à noite, sempre sob a lua minguante ou nova. Os relatos de quem sobrevivia a encontros eram sempre os mesmos. Uma coisa enorme, metade homem, metade lobo, movendo-se com uma velocidade impossível. Olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Um cheiro insuportável de carne podre. E aquele uivo terrível que gelava o sangue nas veias. Antônio mergulhou no álcool tentando esquecer. Mas toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos. Ouvia aquela respiração pesada. Sentia as garras roçando suas costas. Ele sabia que era culpa dele. Sabia que tinha despertado aquilo. 1 mês após o primeiro ataque, em uma noite sem lua, Antônio estava bêbado em casa quando ouviu arranhar na porta. Não era um arranhar normal, de cachorro ou gato. Eram garras enormes raspando na madeira, devagar, metodicamente, como se testassem a resistência da porta. Maria estava dormindo no quarto. Antônio pegou a espingarda, as mãos tremendo, e se aproximou da janela. Espiou pela fresta das tábuas e viu a silhueta. O lobisomem estava ali, a menos de 3 metros, sentado sobre as patas traseiras como um homem, a cabeça inclinada como se estivesse pensando. Era ainda maior do que Antônio lembrava, uma montanha de músculos e pelos negros.
A luz fraca do poste da rua refletia em seus olhos, fazendo-os brilhar como brasas. E então a criatura olhou diretamente para a janela, diretamente para Antônio. E ele jurou pela alma de sua mãe, que viu aquilo sorrir. Uma expressão horrível, impossível naquele focinho de animal. Mas era um sorriso. Dentes enormes se expondo, os lábios negros se retorcendo. Antônio recuou, tropeçou, caiu no chão. A espingarda disparou, o tiro atravessando o telhado de palha. Maria acordou gritando. E do lado de fora veio aquele uivo, mais alto do que nunca. Um som que fez os cães do bairro todo uivarem em resposta. Um coro de terror que ecoou pela noite. Quando Antônio finalmente reuniu coragem para olhar de novo, a criatura tinha sumido. Mas na porta havia marcas profundas de garras na madeira, sulcos de 5 centímetros de profundidade, arranjados como dedos de uma mão gigantesca. Naquela noite, Antônio contou tudo para Maria. Ela não duvidou, não chamou de louco. Apenas segurou sua mão e chorou. Eles sabiam que tinham que fazer algo. Mas o quê? Como você mata algo assim? Como você destrói um pesadelo feito carne? Os ataques se intensificaram. Em maio de 2003, apenas 4 meses após aquela noite fatídica, já eram 23 mortos. O governo estadual enviou policiais, mas eles não encontraram nada além de pegadas e pelos. Chegaram até a chamar caçadores profissionais de Campina Grande, homens que tinham experiência com onças e outros animais perigosos. 2 deles desapareceram na primeira noite de caçada. Nunca foram encontrados. A igreja começou a fazer procissões, o padre falando sobre demônios e possessão. As benzedeiras da região fizeram seus rituais, espalhando sal grosso e arruda pelas casas. Nada funcionava. A criatura continuava caçando, continuava matando. Antônio, consumido pela culpa e pelo medo, decidiu voltar ao sítio São José. Ele não sabia o que esperava encontrar. Talvez respostas, talvez uma forma de desfazer o que tinha feito. Levou 3 homens com ele, todos armados até os dentes. Foram durante o dia, sob o sol causticante do meio-dia, quando achavam que estariam seguros. O barraco estava exatamente como Antônio lembrava, mas agora havia mais ossos. Muito mais. Eles cobriam o chão numa camada espessa, alguns claramente recentes. Entre eles, Antônio reconheceu objetos pessoais das vítimas: a aliança de seu Sebastião, o crucifixo de Dona Conceição, uma boneca que tinha pertencido à pequena Joana. No fundo do barraco, eles encontraram correntes presas na parede. Correntes grossas, do tipo usado para prender gado bravo, mas quebradas, os elos partidos como se tivessem sido feitos de papel. E na parede, arranhado na madeira com o que parecia ser sangue seco, havia uma palavra em letras irregulares e trêmulas. Perdão, alguém tinha se acorrentado ali. Alguém que sabia o que estava se tornando, que tinha tentado se impedir de fazer mal. Seu Damião, o antigo dono, desaparecido há 15 anos. Ele não tinha desaparecido. Tinha se trancado ali, tinha tentado morrer de fome antes de machucar alguém. Mas o lobisomem não morre de fome. Ele apenas fica mais fraco, mais desesperado, até que a necessidade quebra qualquer corrente, derruba qualquer parede. E quando Antônio abriu aquela porta, quando deixou a luz da lua entrar depois de tantos anos, tinha dado à criatura a força que ela precisava para se libertar. Os homens queimaram o barraco até os alicerces. Observaram as chamas consumirem aquele lugar maldito, as madeiras crepitando, a fumaça negra subindo para o céu, como uma prece desesperada. Achavam que aquilo ajudaria, que destruir o covil da criatura faria diferença. Não fez. Naquela mesma noite, o lobisomem atacou novamente. Dessa vez foi um dos homens que tinha ajudado a queimar o barraco. José Roberto, pai de 4 filhos. Eles o encontraram espalhado pelo quintal de sua própria casa, a espingarda ao lado do corpo, ambos os canos disparados, sem ter acertado nada. Os ataques continuaram por mais 6 meses. O sertão virou um lugar fantasma.
As pessoas abandonaram suas casas, fugiram para as cidades maiores. Fazendas inteiras foram deixadas para trás, o gado solto, vagando pela caatinga. Aroeiras perdeu metade de sua população, e então, tão subitamente quanto começou, os ataques pararam. Novembro de 2003. A última vítima foi encontrada no dia 15. Depois disso, nada. Semanas se passaram, depois meses, e nenhum novo corpo apareceu. As pessoas começaram a respirar aliviadas, a voltar cautelosamente para suas casas. Diziam que a criatura tinha morrido ou que tinha ido embora, seguido para outras terras. Mas Antônio sabia a verdade. Ele via nas pegadas que ainda apareciam de vez em quando na terra solta. Via nos animais que desapareciam das fazendas, sempre à noite, sempre sem deixar vestígios além de sangue. Via no jeito como os cães ainda uivavam assustados quando olhavam para a direção do antigo sítio São José. A criatura não tinha morrido. Não tinha ido embora. Tinha apenas aprendido a ser mais cuidadosa, mais seletiva. Pegava apenas o necessário para sobreviver. Um bode aqui, uma cabra ali. Evitava humanos, pelo menos por enquanto. Mas os olhos amarelos ainda estavam lá, observando das sombras, esperando. Antônio nunca mais foi o mesmo. Envelheceu 10 anos naqueles meses de terror. O cabelo ficou branco antes dos 40. Rugas profundas se formaram em seu rosto. Ele ainda tem pesadelos, ainda acorda gritando, com Maria tendo que acalmá-lo, segurando-o enquanto ele treme e chora. Ele nunca esquece. Nunca esquece o som daquelas garras na porta de sua casa. Nunca esquece aquele sorriso impossível, aquela inteligência maligna nos olhos amarelos. Nunca esquece a sensação das garras roçando suas costas, a milímetros de rasgar sua vida. E nas noites de lua nova, quando a escuridão é absoluta e o silêncio pesa sobre o sertão como uma mortalha, Antônio ainda ouve. Distante, vindo da direção das terras abandonadas, carregado pelo vento seco da caatinga, aquele uivo terrível, meio homem, meio fera, completamente errado. E ele sabe que a criatura ainda está lá, esperando, caçando, lembrando do homem que a libertou, do homem que cheirou seu medo naquela noite no barraco. Um dia Antônio sabe, um dia ela virá buscá-lo, não por fome, mas por algo pior, por gratidão, porque ele a libertou, porque ele devolveu o lobisomem ao mundo, e a dívida entre eles nunca será paga, não enquanto ambos respirarem. Não nesta vida, e talvez nem na próxima. O sítio São José nunca foi reconstruído. Ninguém ousa pisar naquelas terras. As cercas apodreceram. O mato tomou conta. Os mandacaros cresceram retorcidos e altos, formando uma barreira natural que ninguém quer atravessar. Dizem que à noite, se você passar pela estrada e olhar na direção certa, pode ver 2 pontos de luz amarela brilhando entre as árvores. Olhos que observam. Olhos que esperam, olhos que nunca piscam. E no meio da noite, quando você está em casa, com as portas trancadas e as luzes apagadas, talvez ouça um arranhar do lado de fora. Devagar, metodicamente, como se algo estivesse testando a resistência da porta. Como se algo estivesse decidindo se vale a pena entrar. Como se algo estivesse escolhendo quem será o próximo.